a nossa nova série. Nós vamos estar falando sobre um tempo que estamos em reforma. Cadê? Aí, estamos no começo. Ah, beleza. Essa nova série, Estamos em Reforma, ela tem uma referência aos 500 anos que nós estamos comemorando da Reforma Protestante e que iremos comemorar no dia, que é a Reforma Protestante? O pessoal sabe, dia 31 de outubro. E é interessante, né, que o pessoal escolhe o dia da Reforma Protestante para pôr outra data, que é o Dia das Bruxas. Você acha que isso é só coincidência? Bobinho você, se acha isso, porque não tem coincidência nessas coisas. Existe um levante para todo passo que o reino de Deus dá, as trevas também tentam se levantar. E o cara vai lá e põe o Halloween bem no dia 31, que é a Reforma Protestante, que vai falar dos princípios básicos daquilo que Deus tem para nós. E reformar é o tema que eu queria começar falando dele, é dar de novo a forma àquilo que já existia. Reformar. Você vai voltar à forma original. Trazer de volta à forma. Por que isso? A resposta é porque houve uma deformação daquilo que era original. Isto é, algo perdeu a sua forma da maneira como ela foi concebida. Por vários motivos. Ela perdeu a sua essência. Tem coisas que são assim. Quem já comprou perfume falso aí? Não precisa se entregar, só lembra. Você compra, ele tem, às vezes o vidro parece tudo igual, tal e tudo mais, ele é tão barato, ele é 10 vezes mais barato que o outro. Aí você fala, nossa, aí, o cheirinho está aqui. Só que é o seguinte, ele dura 2,5 minutos. Fica lá o aroma, o perfume, depois vira uma água. Porque ele não tem o quê? A essência. Ele perdeu a forma, porque ele perdeu a sua essência. Por vários anos e por vários motivos, a igreja perdeu a sua essência. Assim aconteceu com a igreja de Cristo Jesus. Em Atos 1:8 nos diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. As pessoas oraram diante de Deus, e veio o poder do alto para que fossem testemunhar o Evangelho. Naqueles dias se converteram mais de 3.000 almas, e assim se iniciou a igreja. Lá começou, demais isso. Em Atos 2,41 nos diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Uau! Já pensou você começar uma igreja assim? Hein, pastor Lino? Tá bom, né? Vamos orar, o povo de Osasco vem tudo. A gente fala, nossa, 3.000 pessoas, arranja outro prédio. Vamos fazer outra coisa, é assim. O pessoal estava pilhado com o Espírito Santo. Eles falaram, tem esperança para as nossas vidas, para as nossas angústias. Cristo foi instituído como cabeça e a igreja seria seu corpo. Eles se dedicavam ao ensino. Paulo, após a sua conversão, foi um alicerce da doutrina da igreja, com ênfase em sua carta aos Romanos e aos Efésios, que é uma referência para aprendermos sobre igreja. Atos 2,43, nem está aí, eu só vou citar, se quiser anotar, pode anotar. Nos diz que todos estavam cheios do temor de Deus. Atos 2,45, 46, fala que todos participavam juntos desse mover. Sabe o que está acontecendo com a gente? Que a gente começa a entender que nós estamos nos integrando de uma forma, e a gente começa a sentir que isso é um corpo, que existe um movimento, pessoas que estavam tão distantes das questões de poder falar da palavra de Deus, de poder aprender a amar, de poder cuidar de vidas. O que está acontecendo aqui é o que eu vi que estava acontecendo lá. Falei, nossa, que gostoso. Todos estavam juntos.
Esse corpo, isso que nos move, nos dá prazer, excede todo o entendimento. Essa era a forma da igreja, pessoas se achegando e compartilhando de tudo. No entanto, já havia perseguição. Vocês acreditam? Já havia perseguição. Inicia-se a perseguição em Atos 8. Não podiam mais fazer a adoração com liberdade. Estevão foi o primeiro mártir. A igreja foi odiada por muitos reis, por muitos imperadores, por Césares. Nero foi um desses. Foi o ícone da perseguição, torturando e matando e queimando cristãos. Penduravam cristãos, querido. A gente ser cristão hoje aqui, a gente não entende direito, não dá o valor às vezes devido para a coisa. Naquela época você falar que era cristão, o cara te pendurava numa cruz, depois ele te ungia com óleo e botava fogo, para iluminar a cidade à noite. Você vai falar que é cristão? Você é cristão? Vem cá, sobe aqui na cruz. Você não quer subir, eu te ponho lá, amarra o cara, joga óleo nele e bota fogo para iluminar a cidade. Toda a cidade de Roma. E a gente aqui pergunta, você quer aceitar Jesus? A pessoa, peraí, eu vou ver, não sei, minha vida. Uma outra época, um outro tempo. A perseguição teve muitas coisas ruins, mas ela também propiciou que o evangelho fosse espalhado, porque muita gente foi para muito lugar, e levavam a palavra de Deus dentro do seu coração. Um imperador dizia que o sangue dos cristãos era como semente. Onde era derramado, ele se multiplicava. Incrível. Se matavam pessoas porque aceitavam a Jesus Cristo, e aquele sangue derramado fazia se multiplicar mais pessoas que criam e tinham fé no Espírito Santo de Deus, naquilo que ele pregou, e naquilo que ele disse e nos ensinou. Se multiplicava. Nós matamos, eles se multiplicam. No século 3 depois de Cristo, houve uma mudança nisso. O imperador Constantino, após ter uma visão de Jesus vindo ao seu encontro e ajudando-o a vencer uma batalha, ele declara-se cristão e baixa um decreto que o cristianismo seria a religião oficial de Roma. Isso foi chamado do Édito de Milão. Os cristãos passam a ter a liberdade para adorar. Muitos se entregavam buscando um cargo. Esse foi o problema. Teve uma bênção quando esse imperador, alguns historiadores dizem que foi até por um motivo político. Quando ele declarou isso, a gente não sabe, mas só sei que ele declarou, você já podia adorar. Você era um cristão que poderia declarar que você cria em Jesus Cristo. Só que começou uma luta pelo poder, uma luta por cargos. Quem trabalha em empresa aqui? Levanta a mão. Você já viu essa luta dentro da empresa? É o que estava acontecendo dentro da igreja. Espera aí, deixa eu pegar uma boquinha ali. Eu quero ser um supervisor, eu quero ser um diácono, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, porque isso dava poder. Alguma coisa meia torta isso, né? Você começa a sentir um cheiro ruim, vê se é quem está do seu lado aí, dá um cheiro nele. Não é daí não. O cheiro que tem que estar aqui está perfumadinho, esse cheiro é da conversa que eu estou falando. As pessoas começaram a lutar por cargos. Muitos se achegavam buscando um cargo. No entanto, se achegaram falsos cristãos com o intuito de conseguirem cargos, dinheiro e poder. Seus corações estavam contaminados por heresias e costumes. A igreja passa a ser uma igreja política, deturpada e mundana, contaminada, herege e impura. A igreja, houve uma degradação e deteriorização, a deformação da igreja. Por isso que chama-se reforma.
Nesse contexto que eu quis passar para vocês, nasce um homem em uma cidade da Alemanha com o nome de Martinho Lutero. Ele nasceu em 10 de novembro de 1483, numa cidade chamada Eisleben, na Alemanha. Ele morre em 1546. Martinho Lutero, eu quero ler um pedaço de um trecho para que a gente possa se localizar nesse contexto do que foi a reforma. Martinho Lutero nasceu na Turíngia, na Alemanha, no dia 10 de novembro de 1483. Com 18 anos, ele ingressou no curso de Direito da Universidade de Erfurt. Mas em 1505, ele desiste da carreira para entrar no mosteiro agustiniano, em Erfurt. Lendo as escrituras sagradas, ele concluiu que a humanidade é pecadora por natureza e que jejuns, peregrinação e sacramentos, ou mesmo intercessões por parte de santos, não têm qualquer efeito para a redenção dos homens. Só um minuto. Essas ideias eram totalmente contrárias a que eram pregadas pela Igreja Católica na época. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, revoltado com a venda de indulgências feitas em nome do Papa Leão X, ele fixa na porta da matriz da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, matriz, suas 95 teses sobre a venda de indulgências. Em pouco tempo, se tornou claro que as teses que Lutero exprimiam os sentimentos de boa parte da população que pagava diversas taxas que fluíam para Roma, não contribuindo para as finanças dos estados nacionais. Ia tudo para a igreja. Martinho Lutero, sob a proteção do príncipe Frederico da Saxônia, recusou o pedido de retratação que o Papa pediu e deu início a uma campanha aberta dentro da própria igreja. Em 1520, Lutero queimou publicamente a bula papal, que dava 60 dias para uma completa retratação, e como castigo ele foi excomungado pela igreja. A Alemanha estava à beira de uma guerra civil. Em 1521, Lutero é obrigado a se refugiar no castelo do príncipe Frederico. Ocupa-se em traduzir a Bíblia para o alemão, permitindo que todos tivessem acesso e pudessem interpretar livremente a Sagrada Escritura. Na formação de suas doutrinas, Lutero foi ajudado por Philipp Melanchthon, um professor grego da Universidade de Wittenberg. Alterou o cerimonial da missa, substituiu o latim pelo alemão. Ele começou a fazer cultos que as pessoas entendiam o que estava se falando. E passou a rejeitar todas as hierarquias eclesiásticas, desde padres, bispos e arcebispos e até o Papa. Renegou a interpretação oficial da Bíblia. Os sacerdotes obtiveram a permissão para contrair matrimônio, e ele próprio casou-se com uma ex-freira em 1525. Conservou o batismo e a Eucaristia, e deu maior valor à fé do que às boas ações, como meio de atingir a salvação. Você já imaginou um homem ter a postura de ser usado para isso? O movimento luterano teve consequências que revolucionaram a sociedade da época, abriu caminho para rebeliões políticas e sociais. A forma de protestantismo proclamada por Lutero, além da Alemanha, chegou à Suécia, Dinamarca e aos Países Baixos. Várias doutrinas seguiram seus princípios, criando igrejas nacionais, como o anglicanismo na Inglaterra, o calvinismo na Suíça, além de diversas outras ramificações. Martinho Lutero morreu no castelo de Frederico, príncipe da Saxônia, no dia 18 de fevereiro de 1546. Família humilde, correta, educação muito rígida, era muito inteligente e sua família pagou um preço alto para que ele fosse estudar.
não tinha dinheiro para manter-se, e ele e seus amigos saíam cantando pela cidade para poder se alimentar. Esse breve relato do início de um grande movimento de despertamento espiritual no mundo conhecido, ele é conhecido como a Reforma Protestante. A igreja tinha perdido a sua essência, e uma pessoa humilde e comum, como eu e você, foi usada por Deus para falar: ei, não é assim, está aqui na minha palavra. Na palavra de Deus, é desse jeito. Vamos voltar à origem de como nós devemos ser uma igreja. Hoje, 500 anos depois, ainda colhemos os resultados desse movimento e percebemos que ainda estamos necessitando de uma reforma, não é verdade? Não é? Quando a gente olha para as igrejas, hoje a gente fala assim: meu, precisa de uma reforma de novo. Eu preciso levantar um de vocês. Pergunta para quem está do teu lado: é você? É através da tua vida? A gente vê que hoje está assim porque os países onde Paulo passou, levando o evangelho, hoje, eles se tornaram locais dominados pelo islamismo. Incrível. Os que receberam a reforma hoje estão imersos no secularismo e no liberalismo. O evangelho preparado hoje caminha entre o sincretismo religioso dos movimentos neopentecostais ao liberalismo religioso de alguns setores que são tradicionais na igreja. Os dias de hoje são a prova de que ainda nós continuamos em reforma. Nós vimos, eu não sei se tem a imagem da revista Veja aí, é o próximo. Ao contrário do que muitos pseudo-intelectuais dizem, a reforma protestante levou o mundo ocidental a uma percepção da fé, do que é fé. Seu impacto foi tão profundo que influenciou a educação, a política, as artes, enfim, a forma do homem ocidental perceber o mundo ao seu redor. O que nós vemos hoje? Olha que coisa, quando você compara com aquela época. Confusão generalizada quanto ao homem e à família. Tem isso hoje? Então, o que é família? Estão tentando reclassificar o que é família. Valores trocados. Polêmica sobre a arte e sobre a liberdade. Eu vi um vídeo que um vereador de uma cidade, eu não consegui pegar o nome da cidade, eu queria falar, ele entrou, uma série de crianças saindo da igreja, e ele entrevistou a professora: onde vocês foram? Nós fomos no Museu de Arte, assim, assado. Vocês foram lá? Fomos, então tá bom. E ele foi com o celular gravando, e ele falou: olha só o que é arte. Sabe o que eles mostram nas paredes, nas telas, com pintura, aquele tudo bonitinho, tudo arrumado? Eles mostram um monte de cenas de pornografia. Animais tendo relações com seres humanos. Querido, a gente está ficando doido. Eu creio que nós não estamos, mas o mundo está. Uma cena que tem uma foto de um quadro, de ter um animal tendo relação com uma outra pessoa, e atrás uma cruz, a cruz de Cristo. Isso é arte. Isso é arte. E o cara indignado, ele falava: como eles falam que isso é arte? Como? Nossos filhos e as crianças estão sendo levadas para ver essas coisas. Uma série de coisas assim. É um horror. A igreja que contribui para a confusão em que vivemos. Por quê? Nós temos que ter um posicionamento. Nós precisamos continuar a reforma. Precisamos estar cientes que há uma obra
na igreja do Senhor que precisa a cada dia ser aferida. É como um alimento de direção de um carro. O alinhamento da direção de um carro. A gente tem que corrigir a rota. A nossa luta é essa, para que a gente não caia em ativismo, para que a gente não caia nas nossas coisas, que a gente volte e fique na essência do que é a palavra de Deus. Um pouco da história da reforma foi o que nós lemos. Foi o que a gente se posicionou. Querida, a venda de indulgência chegou foram em torno de 500 até 1.500, 1.000 e poucos anos, 1.000 anos, que a igreja foi se deteriorando, ao ponto de chegar, quando houve a reforma, a indulgência era um documento que o Papa assinava, e eu vou falar para vocês, eu peguei no contexto lá da história, o que é que você, quando comprasse esse papel, você passava a ter direito. Quando você recebia esse papel assinado pelo Papa, que você pagava por ele, deixava o pecador mais limpo do que saíra do batismo. Era assim. Pessoal, se você comprar esse título aqui, o título está aqui, não consigo nem pegar um papel, porque assim, você vai sair mais limpo do que quando você foi batizado. Isso que era vendido. Você vai sair mais limpo que a cruz. A cruz do vendedor de indulgências tinha tanto poder como a cruz de Cristo. Ele falava que aquele papel tinha o mesmo poder que a cruz de Cristo. E que no caso de alguém comprar uma indulgência para um parente já morto, sabe quando você tem alguém que é morto, você fala assim, puxa vida, essa pessoa, eu queria que ela tivesse para o céu, você podia comprar o título. Isso quem é da área financeira sabe, isso é um derivativo. Derivativo, você pega a indulgência, é um derivativo da salvação para alguém que já morreu. Você pega, compra aquilo, sabe o que acontecia? Vou ler aqui. Presta atenção. Tão pronto a moeda caísse no cofre, a alma saía do purgatório. Vocês falam isso, sabe por quê? Porque você tem a revelação. Você tem a revelação de Cristo. Lá não tinha. As pessoas no desespero de buscar a Deus, compra, fazem loucuras. Querido, você acha loucura? Hoje, não tem gente fazendo exatamente isso num monte de lugar que você sabe que é assim? Compra isso aqui, esse olhinho aqui, porque se você comprar esse olhinho e passar assim, fizer assim, sabe o que acontece? Você vai ser salvo. A gente não está assistindo na TV essas coisas? Uau! Sabe por que você está entendendo? Porque você tem a revelação. A indulgência papal tinha o poder de perdoar inclusive os pecados futuros. Você pode comprar uma indulgência e fala, bom, eu vou pecar no carnaval que vai chegar aí, então você já compra e garante ali, esses pecados que eu vou fazer já estão perdoados. Um monte de derivativos da salvação. Diante dessa atrocidade, Martinho Lutero, o sacerdote católico, se levanta e propõe uma tese, na verdade não é uma, né? Propõe uma discussão através de 95 teses. Ele falou, não é desse jeito, eu vou falar como é. E ele levantou uma série de teses, eu peguei algumas que eu fiquei encantado, né, assim, de poder ler com mais profundidade. Tese 1 eu peguei aqui. Quando o nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo disse, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, que está em Mateus 4,17, ele quis que toda a vida dos fiéis fosse um só arrependimento. Ele falou, olha, você precisa se arrepender. Sabe aquilo que você anda fazendo, que não está de acordo com a minha palavra? Se arrepende.
Muda o teu caminho. Tese 6. Imagina como o Papa ficou feliz. O Papa não pode perdoar uma única culpa de pecado, se não declarar e confirmar que já foi perdoado por Deus. Porque muitas pessoas não sabem, mas a palavra final de Deus na terra é o Papa, para quem é católico. Ele, se a Bíblia diz que essa garrafinha aqui é azul, essa garrafa é azul, porque o Papa diz. Você acha que os católicos sabem dessa conversa? Não sabem não, meu. São poucos. A garrafa é preta. Não, mas se o Papa falou que é azul, ela é azul. E Lutero foi para bater de frente com isso. Tem muitas teses. Deixa eu pegar mais uma aqui. A tese 36. Todo e qualquer cristão verdadeiramente compungido tem pleno perdão da pena e da culpa, o qual lhe pertence mesmo sem breve de indulgência. Ele desmente toda aquela mentira que foi criada em volta de algo para se ter poder, dinheiro e influência. Tese 50. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa tivesse conhecimento das exações, que é cobranças rigorosas de dívidas ou de impostos, de pregadores de indulgência, ele preferiria ser a Catedral de São Pedro, ele preferiria ver a Catedral de São Pedro ser reduzida a cinzas e ser edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Meu, o cara pegava pesadíssimo, não tinha conversa. Por isso que tentaram matá-lo. Tem muitas teses. Nessa série nós vamos trabalhar isso. E vamos retornar a 5 principais pontos que alicerçavam a fé. Somente a fé, repete comigo, somente a fé. Somente a graça. Somente a Escritura. Somente Cristo. Somente a Deus de glória. 5 pontos. Tem mágica nisso? Não. Tem revelação. Tem entendimento. Nós vamos tentar, com algum esforço, falar de 2 desses pontos hoje. Somente a fé e somente a graça. Romanos 1,17. Você pode ler todo mundo junto para mim? Põe aí. Dá para ler? Tá? Então vamos lá. Porque o justo viverá por onde? Isso. Querido, fé você não pega. Me prova aí que Deus existe. Primeiro que não preciso provar nada, nem eu, nem você, nem ninguém. Deus, eu tentava no começo, quando eu fui evangelizado, eu queria provar que Deus existia. Sabe o que Deus falou para mim? Camal, se aquieta. Não preciso de advogado não. Pode deixar, cara, eu estou há 2000 e poucos anos fazendo isso. Já tentaram derrubar um monte de coisa, ninguém conseguiu não. Fica calmo. Eu falei, bom. Falei, agora sim. Falei, iam derrubar Deus e eu ia ficar sem fazer nada? Como? Falou, não precisa não, querido. Eu me provo. O que eu quero dizer é que você precisa crer. Você precisa ter fé. E Ele vai fazer todas as coisas. Você vai ser usado por Ele. Da forma dEle. Você vai dar testemunho de vida. Você vai dar testemunho de transformação do seu caráter, da sua vida. O que é viver pela fé? Viver pela fé é ser incomodado pelo mundo. Desculpe, tem as duas coisas. Ser incomodado pelo mundo e você ser um incômodo para o mundo. Você já tentou? Quem aqui é cristão? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso, tem bastante aqui.
Essa turma aqui que eu estou falando, quando você vai em alguma festinha, às vezes da tua família, ou dos teus amigos, você não acaba incomodando? As pessoas falam, ih meu, lá vem o crente. Estava tudo bem, a nossa conversa estava arrumada aqui. Agora veio esse daí. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17 é o versículo chave da reforma. O justo viverá pela fé. Nossa, mas está tão difícil. Mas creia. Desse versículo nos vem a compreensão de que a vida cristã não deve ser baseada em ritos. Algo que pudéssemos fazer para sermos merecedores de algo. Porque o justo viverá pela fé. Aquele que foi justificado pela graça do Evangelho é aquele que anda pela fé. Viver pela fé é ser incômodo para o mundo. Só vive pela fé quem não ama mais o mundo. Quando a gente ainda é apaixonado pelo mundo, querido, você não consegue viver pela fé. Porque a gente gosta demais do mundo. Eu sei o tempo que, pelo menos o meu tempo, que demorou para começar a me irritar com determinadas coisas no meu coração, ter realmente um inconformismo de que o mundo anda assim. Um mundo doido. Efésios 2, de 1 a 3. Deixa eu ver. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Olha isso. Anteriormente, todos nós vivíamos como? Entre eles. E é verdade. Satisfazendo as vontades da onde? Da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores do quê? Da ira. Estávamos mortos no pecado, estávamos influenciados por Satanás, estávamos controlados por nossas concupiscências, pelos desejos do nosso coração, estávamos debaixo da ira de Deus. Nada dá para receber a luz do Evangelho e viver na escuridão. Não dá para isso. Você recebe a luz do Evangelho e vai continuar em escuridão? Como? Queridos, nós sabemos aonde nós enfiamos a nosso pé, nós atolamos o pé na jaca do pecado. Eu quero te relembrar disso. E sem falar daqueles que você não contou ainda para ninguém. Até você já esqueceu. Porque Deus é misericordioso. Não dá para conhecer o caminho e continuar andando perdido. Não dá para conhecer a verdade e caminhar na mentira. Não dá para conhecer a vida e andar morto. Não dá. Esse mundo em que vivemos desconsidera a ira de Deus. Esse mundo em que vivemos zomba de Deus. Eu não participo deste mundo, porque meu amor a Deus é infinitamente maior. Nós confiamos no nosso Deus. Você incomoda o mundo, então você vive pela fé. Efésios 2, 4 e 5 fala: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. O que é viver pela fé? Viver pela fé é você poder mergulhar no amor e na graça de Deus. Está aí? Está aí? Deus que veio ao nosso encontro, mesmo sem merecermos. Em troca em toda religião, é o homem que
tentado a chegar a Deus. E no cristianismo é Deus que desce e paga o preço e diz para nós: tudo está consumado. Foi o que eu ministrei agora aos nossos corações. O que é viver pela fé? Viver pela fé é reconhecer a sua posição em Cristo. Qual é a tua posição em Cristo Jesus? Aí você vai viver pela fé. Efésios 2, 6 a 7 nos diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Você não somente foi perdoado, querido, você foi colocado para sentar-se nos lugares celestiais. Não é uma questão que seja você ou eu, é Cristo Jesus. Pela fé, nós passamos a ver e a viver de outra perspectiva. Como eu podia viver como eu vivia? Como eu podia caminhar como eu caminhava? Cego. Vem a graça de Deus, abre os nossos olhos e fala: é assim, filho amado. Você vive pelo que você crê? Porque Ele venceu, Cristo venceu. Eu e você vamos vencer. Eu e você vamos vencer. Amém, queridos? É assim. O que você está pedindo para Cristo, Ele vai considerar como um pedido de um filho amado. Cristo faz toda a obra. Viver pela fé é descansar na obra dele, é colocar as nossas preocupações nele, e nós entendermos que ele vai dar paz ao nosso coração. Efésios 2, 8, 9 nos diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio do quê? Da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você precisa de uma grande fé para receber sem trabalhar, não é assim? Como que a gente vai receber sem trabalhar? Que tipo de trabalhador você é, ou gostaria de ser? O que anda pela lei é andar pelos seus méritos próprios e tentar os seus esforços. Você vai lá, trabalha, você é contratado por uma empresa, você recebe. Isso é lei. Isso não é a graça. E aquele que não vai e recebe, esse é pela graça, porque não precisava receber. Quantos de nós já fomos abençoados por coisas que a gente não merecia? É assim, eu tenho que ter fé. A graça é um favor imerecido. A lei é um favor merecido. Viver pela fé é entender que nós fomos salvos com um propósito. Interessante, né? Acabamos de ministrar a série de que nós fomos requeridos para atender o propósito de Deus. E aqui em Efésios 2:10 nos diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, propósito de Deus, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você não é salvo pelas obras que pratica, nem eu, nem você, mas você precisa praticar as boas obras, porque você e eu somos salvos. É o contrário. Nós vamos fazer as boas obras porque nós somos salvos. O justo viverá pela fé. Repete comigo: o justo viverá pela fé. Nós não gostamos muito dessa conversa,
Porque a gente quer ter determinadas convicções visuais e físicas. A gente não quer ficar na dependência de Deus. E ele fala, vai ter que crer. Deus está te falando, eu te conheço. Eu conheço o profundo do teu ser. Então fica assim, você vai ter fé. Fala para quem está do teu lado, tenha fé. Difícil, né? Creia. Você vive pela fé, glória a Deus pela tua vida. O segundo ponto, somente a graça. Repete para mim, graça. É isso. A graça é muito diferente da lei. Romanos 4, 3 e 5 nos diz, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como dádiva. Desculpe, como dívida. Me perdoe. Vou ler de novo. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Por quê? Ele trabalhou, então ele deve receber. E ele continua, todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. É graça. Uma justiça foi colocada sobre ele, somente porque ele creu. Por causa da sua fé. Eu não preciso fazer nada. Eu tenho que crer. Isso já é derramado sobre nós. Não é porque eu trabalhei, não é porque, nossa, o pastor fez isso, o outro faz aquilo. Não, porque o cara limpou. Não, bacana, vamos fazer tudo isso. Mas o que nos leva à salvação é a graça. É porque eu creio. Isso nos salva. A gente não está acostumado, mas não precisa fazer nada. Isso. Uma justiça foi colocada sobre ele somente porque ele creu, por causa da sua fé. Para quem trabalha, o salário não é favor, não é presente, mas sim uma dívida. Abraão creu que Deus paga o salário mesmo para quem não merece. Ah, Senhor. 1 Coríntios 15, 10 nos diz, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Está aí? E o que vem depois? Isso. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Como nós iríamos fazer e dar tanto sacrifício? Querido, olha o sacrifício que você faz. Você levanta cedo todo domingo e vem para o culto. Fala, nossa, fala para mim. Não, de espanto, né? Fala, nossa, isso. Nossa, olha que sacrifício eu faço, eu venho para o culto. É pela graça. É pela graça que você foi transformada, é pela graça que eu fui transformado. É pelo amor de Deus que a gente fala, caramba, eu vou. E às vezes vem, às vezes para o culto, a gente não queria vir, eu queria dormir hoje, eu queria fazer outra coisa. E o Senhor, com amor, Ele te traz aqui, para você receber uma palavra de graça. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo, pela graça dele que nós conseguimos. Vivemos muitas vezes desanimados porque achamos que Deus é um tipo de pai impossível de se agradar, que diz não é bom o suficiente. Ele fala para nós, a gente não se sente às vezes
suficiente e não tem nada a ver com isso. Ele nos ama simplesmente porque Ele nos ama. A graça é receber um presente que não merecemos. Está aí? A misericórdia é quando Deus não lhe dá o que você merece. Isso é piedade. Você já fez algo errado sem ter de pagar a penalidade? Você errou e acabaram não te cobrando. Você fez uma bobagem e a pessoa te isentou. Quando Deus não dá o que merece, isso é chamado de misericórdia. Nós merecíamos ser punidos por coisas que fizemos. E Deus fala, não, fica tranquilo. Eu já entendi. Teve uma vez que o Tarek me fez uma bobagem que eu não lembro exatamente o que era. Mas ele tinha certeza que ele já tinha errado. E ele estava subindo o elevador comigo e ele me contou apavorado. Falou, pai, fiz isso, tal, e agora? O que você vai fazer, tal? Deus me deu a graça dele, emprestou para mim aquele momento. E eu falei para o Tarek, não faz mais isso. Pai, você não vai me castigar, você não vai brigar comigo, você não vai... Falei, não, cara, você já entendeu. Graça. Ali ele entendeu a graça. Mas eu merecia. Eu não devia ter feito aquilo. Graça. Cada um de nós foi assim. Cada um de nós foi assim. A graça é quando Deus lhe dá o que você não merece. Todas as coisas boas na vida que você não ganhou, você não mereceu. Esses foram apenas presentes da graça de Deus para você e para mim. A Bíblia nos diz que existe apenas uma maneira de entrar no céu. É um presente de Deus. É pela graça dele que nós entramos. Romanos 11:6 nos diz, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria a graça. Se valesse a gente fazer um mundo de coisas, que a gente conquistasse o céu, já não seria a graça. Sabe por que a gente faz muita coisa? Sabe por que a gente trabalha no corpo de Cristo? Porque nós somos salvos e cremos no Senhor. Não é a gente vai trabalhar e aí a gente ganha o céu. Não, querido. Trabalhando a gente aprende a lidar com pessoas. Você sabe que lidar com pessoas é difícil ou não? Olha para quem está do teu lado, vê se ela é difícil, vê se essa pessoa é difícil para lidar com ela. Olha aí. Não parece um anjinho? Mas não é um anjinho, isso aí é um santo de Deus. Santos de Deus nós somos. Oh Senhor, qual é a minha parte na salvação? A única parte que você tem que desempenhar na sua salvação é simplesmente aceitar o fato de que tudo que foi feito para você, e isso é chamado, tudo já foi feito para você, está tudo feito, Cristo fez tudo, e você só tem que receber. Romanos 3:24 nos diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Graça. A graça é recebida como? Pela fé. Por isso que eu quis ministrar primeiro sobre a fé, sobre nós crermos. Você não pode ganhar, você não pode trabalhar para isso, você não pode merecer isso. A graça é recebida pela fé, porque pela graça e vocês foram salvos. A salvação não é baseada na promessa de Deus, não é baseada em seus méritos, não baseia-se na misericórdia, ela baseia-se exclusivamente na misericórdia dele.
É difícil. A gente vê várias histórias sobre a graça. O filho pródigo saiu, foi embora, fez um monte de coisa errada, voltou com um total despreparo para todas as coisas, fez um monte de bobagem. Quando ele chegou lá, o pai o recebeu graciosamente. Quantos filhos já saíram de casa ou fizeram coisas erradas e voltaram e seus pais os receberam? Misericórdia. Misericórdia do Senhor. Graça é acessível a todos. A graça do Senhor foi derramada sobre todos. A graça não é um presente restrito a alguns predestinados. Deus não tem favoritos, indiferente do seu status, independente de seus antecedentes, independente dos seus pecados, que os pecados que você cometeu. Deus te ama. Fala para mim, Deus me ama. Pronto, tua autoestima aumentou? Nós temos um Pai que nos ama. Deus não tem favoritos, indiferente do seu status, Ele te ama. Não importa quem Ele é ou o que a pessoa fez, sem se importar com o que você tenha feito, Ele te ama. Ele é acessível a todos. Romanos 4,16 nos diz: portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob regime da lei, mas também aos que têm fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Não é apenas para os judeus, é para todos nós. Todos nós podemos chegar a Deus do mesmo jeito. Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós estamos predestinados em Cristo Jesus. Você vai ter fé? Em Cristo Jesus. Romanos 10, 12 e 13 nos diz: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será, todo será salvo. Rico ou pobre, culto ou analfabeto, um passado condenável ou não, todas as etnias, significa que todas as pessoas no mundo, toda a graça está acessível em Cristo Jesus. A graça é obtida em Cristo. É a quinta coisa. Romanos 5,15 nos diz: entretanto não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Ela é a única fonte. Única fonte. A graça, é o item 6, não é uma desculpa para o pecado. Bom, então é o seguinte, já é de graça? Então convida para quem está do teu lado, então vamos pecar. O ser humano é assim, meu. Você falou que o negócio é gratuito, ele já quer entrar 5 vezes na fila. Eu estou querendo dizer para você o seguinte: não é porque existe a graça que nós vamos pecar. Porque também é o seguinte, querido, Deus não é bobo. Romanos 5,20 nos diz: a lei introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou o quê? A graça. Romanos 6, 15 e 16 nos diz: e então
Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo não é bobo, ele já pegou e já deixou claro aqui, de forma alguma. Não é assim. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, como escravos, tornam-se escravos daquele que obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Ele nos alerta, existe a graça, mas não saia determinado a pecar. A graça é maravilhosa. Romanos 6,15, ora, se quanto mais pecamos, mais a graça de Deus abunda, e se Deus tem tanto prazer em nos dar sua graça, então devemos pecar tanto quanto pudermos, para ganharmos mais graça. Então Paulo teve de escrever, Deus nos livre. Não sabe que quando vocês pecam, se tornam escravos do pecado? Não. A graça de Deus não é a desculpa para continuarmos do jeito que somos, declarando que não temos que fazer nada por nós mesmos e por nossas vidas, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ah, Senhor. 1 Coríntios 6,9 nos diz, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Ele nos trouxe a salvação. Muitos acham que às vezes não tem que fazer nada para o outro. A nossa grande guerra é para que nós lutemos no mundo espiritual, para que você seja tocado e não seja um acomodado, um cristão que não participe das coisas. Nossa luta é para que a gente possa adorar o nosso Deus e poder ser referência na vida de outras pessoas. Existem pessoas que acham que é o seguinte, que só o outro deve fazer alguma coisa para ele. Ele fala, tem a graça. O Senhor já tem a graça para todo mundo, então eu não preciso fazer nada. Isso é uma cegueira, não é, queridos? Se você entende que isso é uma cegueira, fala amém para mim. Porque eu preciso entender se você entende isso. Porque às vezes a pessoa que está cega precisa de ajuda. Ou você deixa ela cair num buraco. Mas não é a graça? Vamos ver, dá tempo da gente ver um filminho rapidinho, queridos? Posso pôr? Põe lá, põe o filme do Dave. Uau! Que amigo você é. Que amigo você é. Eu tenho visto as pessoas publicam, coisa no Facebook, fazendo um monte de bobagem. E eu estou vendo cristão andando lá e pondo ali, curtir. Calma, mas a gente tem que amar as pessoas. Mas está errado. O cara está cego. Amigos nossos. Que tipo de amigo você é? Amigo da onça? Não. Querido, o Espírito Santo tem que tocar cada um de nós. Não é porque a gente quer ter a razão e a gente quer enfiar a goela abaixo o evangelho sobre a vida das pessoas. Isso já era o passado. Nós estamos falando com crentes que são maduros. Existem pessoas que estão ao nosso lado.
que nós precisamos falar: ei, tem um abismo, você vai cair. Não, a gente tem que respeitar, lógico que tem que respeitar, mas você pode falar: isso não está certo. Jovens, o cara não casou, sai viajando com a namorada e vão dormir em lugares juntos, e a gente fala: tá tudo bem, finge que não está acontecendo. Fala: você não vai casar? Você não vai acertar a tua vida? Assim não fica bom, não é assim que Deus quer. Pessoas que vivem falando coisas que são bobagens, e a gente deixa passar solto. Que tipo de amigo nós somos? Querido, a graça precisa ser aceita. É graça, mas as pessoas às vezes não querem receber a graça de Deus. É como alguém que chega perto de você. Eu ia trazer, esqueci, não deu tempo de fazer, na verdade. Eu ia trazer um presente. Aí você pega esse presente para a gente simbolizar e dá para você, põe do teu lado, na tua cadeira. É teu o presente, só que você não abre. E aí você levanta e vai embora. Ei, teu presente. Ah, não vou pegar não. Não quero. A graça precisa ser aceita. Na igreja, quando nós estávamos lá em cima, eu já dei esse testemunho de uma pessoa que foi tocada pelo amor de Deus, só que ele foi pela questão da lei, que ele pegou e entendeu: nossa, mas eu fiz tudo errado, eu fui arrogante, eu fui ladrão, eu enganei, eu fiz coisas. Eu falei: tá bom, cara, mas espera aí, tem a graça. A graça vai te perdoar, vai te limpar, vai fazer. E ele não conseguia entender a graça. Ele tinha uma dívida, só que o patrimônio dele era 4 vezes maior. Eu falei: cara, vai dar calma, você vai perder, mas você vai conseguir. Ele não entendia, porque Satanás age quando nós não queremos receber a graça. Falei com a família, falei com ele, falei com os filhos, chamei várias vezes, mas ele não entendeu a graça. Ele se matou, ele se enforcou, porque não entendeu a graça. A graça precisa ser aceita. Recebe a graça hoje em nome de Jesus Cristo. Aceita isso, que Deus é bom mesmo e que Ele te ama. Vou ver a passagem de Mateus 22, de 2 a 5, que fala sobre aquele homem que chamou muitas pessoas para o banquete, e mandou os servos irem lá buscar as pessoas. O que as pessoas fizeram? Não aceitaram. Deus fica todos os dias nos convidando para o seu banquete, todos os dias. Aceitamos ou não aceitamos sentar na mesa com Cristo Jesus? Oh Senhor,